Paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Queria convidar vocês que abrissem suas Bíblias lá em Salmos, de número 34. Nós vamos estar lendo os 3 primeiros versículos da palavra do Senhor, para darmos início ao nosso culto dessa noite. Nos alegramos em estar na casa do Senhor, para juntos estarmos exaltando o seu nome. Salmos, de número 34. Seus 3 primeiros versículos. Amém? A palavra do Senhor diz assim: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos buscar a face do Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor para que Ele possa falar conosco nessa noite, porque o Senhor já se faz presente aqui neste lugar, amém? Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, Pai, e como diz Deus, a tua palavra, nós queremos exaltar o teu nome, nós queremos te engrandecer nessa noite, queremos ouvir a tua voz, que o Senhor fale conosco, Deus, que possa ser uma noite de celebração, que o Senhor, Deus, possa nos orientar e nos ajudar, Deus, a prestar um culto em espírito, em verdade, que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, Deus, e esse culto que ofertamos a Ti, Senhor. Te pedimos que a nossa mente e o nosso coração sejam levados cativos à Tua presença neste momento, Deus. Nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, Senhor, que possamos nos despir, Deus, de tudo, Deus, que possa, Deus, querer tirar a nossa atenção de Te adorar nessa noite, de ouvir a Tua voz nessa noite. Nós Te pedimos que no nome de Jesus seja repreendido todo espírito contrário à Tua presença das nossas vidas, Senhor, nesse momento, Deus, que vamos Te buscar. Fala conosco, Deus, esteja conosco, porque estamos aqui por Ti, Deus, e nós Te louvamos e nós Te adoramos nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Perdão, desculpa. Aleluia. Os povos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Adora o Senhor, busca a presença do Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Declaramos que Tu és o Rei, Senhor, para
que a tua glória fez comigo. Vamos continuar adorando ao Senhor? Glória ao Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te rendemos graça nessa noite. Nos rendemos a ti, Senhor. Tu és santo.
Exalte teu nome, Senhor. Glória a Deus. Microfone, aleluia. Deixa eu pegar minha Bíblia. Aleluia. Aleluia. Amém. Pai, seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, nessa noite, amém. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já foi queimado pelo fogo da cruz, que já recebeu o Senhor como seu Salvador, que recebeu a presença amorosa do Senhor, sente saudade, sente necessidade de adorar, de clamar, de entronizar. E para isso aqui estamos, com uma adoração coletiva nessa noite, para entronizar a presença poderosa do Senhor. Eu quero ler com você nesse momento em Efésios 6, que vem falando sobre a armadura do cristão. No domingo passado, o pastor ele trouxe para nós falando sobre como resistir, como avançar, como resistir, como se comportar no dia mau. E nós temos passado pelos dias maus. E o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos livrado. Muitos até passaram pelo fogo, passaram situações, mas amém, o Senhor deu lugar de livramento. Passamos pelas águas, o Senhor nos deu lugar de livramento. E nós vamos continuar passando com o Senhor, e Ele vai nos levar ao lugar de vitória. O dia mau, ele é para todos, mas a diferença é como você, como nós, como filhos de Deus, nos posicionamos diante desse dia. E eu quero trazer para você aqui em Efésios 6, como resistir ao medo, como resistir às dificuldades do dia a dia. Estamos voltando ao nosso caminhada cotidiana e normal do nosso dia a dia. Estamos aos poucos, gradualmente, voltando a trabalhar, voltando a sair. Alguns já estão direto, já foram direto, já estavam direto. E gradualmente, progressivamente, precisaremos aprender a caminhar. É necessário, não podemos parar. O medo ele vem para todos, e o medo ele é um espírito, ele é uma afronta que congela. Quantos de nós já não foi submetido a situações em que fomos impactados pelo medo e congelamos? A nossa perna tremeu. Aqui na pregação do domingo passado, até o pastor falou sobre isso, sobre o medo paralisando, mas através da oração, da palavra declarada para nós mesmos como fonte de estímulo, declaração de fé, e caminhando, declarando e colocando ela. E aqui em Efésios 6, ele traz para mim e para você, eu digo até para uma posição pessoal, precisamos sair, precisamos voltar. Muitos precisam voltar a trabalhar e trabalhar de frente, precisam, porque são chefes de família, são responsáveis financeiros. E eu quero te dizer, não tenha medo, confia no Senhor, busca a presença de Deus, declara, se reveste da unção, da prudência, mas também da fé. A prudência não pode ultrapassar a fé, senão você troca a caminhada e tropeça. E diz assim em Efésios 6, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Eu quero que você repita comigo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém. E aqui ele vem descrevendo o capacete, ele vem descrevendo toda a armadura, e ele diz: orando em todo o tempo. Essa armadura, ela só se torna real e combatendo enquanto você permanece orando, caminhando, orando e crendo. Vai trabalhar, você se veste, Cada um aqui põe o seu uniforme de trabalho, e quando você põe o seu uniforme, você está investido da sua autoridade, investido da sua função. E
saiba que você anda vestido o tempo todo da fé e da armadura de Deus. Então o Senhor é contigo. Ele fala que o escudo da fé, ele apagar os dardos inflamados do maligno. E nessa noite eu quero orar para que todo tipo de inflamação que talvez tenha atacado aqui, porque quando vem, ataca, e a pessoa, eu declaro em nome de Jesus, quietude. Você vai sair, você vai voltar, você vai sair, vai ter prudência, mas assim, todo o tempo aqui como estamos, você que está na gravação não pode ver, mas tem gente aqui no salão, estamos espaçados, estamos respeitando as regras. E saiba que você vai andar por muitos lugares e vai precisar andar. Se não está andando, vai precisar andar. Não resista, não pare de caminhar. Quase que a Ludmila Ferbe agora. Tempos de guerra, não pare de lutar. Não pare. Mas amém. Não é o tema agora, mas vale. Então, levanta o escudo da fé. Fé para baixo não adianta. Fé para levantar. Levanta o escudo, não é igual o super-herói. Levanta, avança, e o Senhor vai te dar vitória em todo o tempo, amém? Eu creio nisso, tem nos dado. Senhor, nós queremos apresentar a Ti, Pai, o nosso coração, diante de tanta coisa que passamos em tempos de guerra, como acabamos de citar aqui o louvor. Não pare de lutar, mas não é lutar de qualquer jeito, não é lutar, Senhor, trocando os pés pelas mãos, mas numa ordem, numa investidura, numa ação progressiva, Senhor, e avançando, Senhor, para o alvo da soberana vocação em Ti. Nós queremos apresentar os trabalhadores, aqueles que saem para trabalhar, aqueles que são responsáveis financeiros dos seus lares, mães que precisam trabalhar, pais, filhos. Senhor, precisamos voltar aos nossos dias normais, entre aspas. O nosso normal não será mais como o normal de antes, mas é o normal daqui para frente. Pai, nós queremos avançar declarando a Tua palavra. Tomamos o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Sabemos que há sim no ar, Pai, tantas coisas, mas nós apagamos pela fé, declaramos o poder da Tua operação sobre vidas, desfazendo todo o poder da enfermidade, todo o poder, Senhor, muitas vezes de um excesso, Senhor, desnecessário. Pai, muitas vezes, Senhor, Tu bem sabes de todas as coisas. Pai, o Teu povo precisa avançar e nós pedimos a cobertura do Espírito Santo, ser sobre cada trabalhador, ser sobre cada um que se investe, Senhor, de coragem para sair todas as manhãs, todas as noites, todos os plantões. Toma nas Tuas mãos, Senhor, continua abençoando, continua operando maravilhas. Nós faremos proezas no nome de Jesus. Andaremos, ó Deus, sujeitos à Tua palavra, também sujeitos às normas de segurança, mas andaremos sempre, Senhor, na Tua presença, e não vamos retroagir. Nós vamos avançar para a glória do Teu nome. Nós queremos encorajar que outros venham se unir, que outros venham para fora, para também, Senhor, em nome de Jesus, serem revestidos de toda autoridade, de toda unção, para que o Senhor ministre poder, Pai, e vida. Por onde nós passarmos, nós declaramos sobre trabalhos, sobre as vidas presentes, sobre aqueles que nos assistem nesse momento, a graça e o poder do Teu nome para fazer maravilhas, em nome de Jesus, amém? Nesse momento, você que está em casa, está vendo o nomezinho aí. Agora a gente está chique, né? Fala, está em casa, está aqui. Você que está em casa, está vendo aí o número da conta, como você já tem feito ao longo desse tempo. Continue sendo fiel. E você que está presente, nosso gasofilaço está reformado. Você pode vir ao altar trazer, ok? Em nome de Jesus, enquanto nós louvamos ao Senhor, amém? Com alegria, com fidelidade. Enquanto nós adoramos o Senhor, você traga seu dízimo e a sua oferta, amém? Senhor, absoluto.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos estender as mãos aqui em direção ao altar, vamos orar. Pai, nós dedicamos a Ti, como parte do culto que prestamos, ó Deus, as dízimos e as ofertas que o Teu povo traz com alegria ao Teu altar. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque em meio a todo este tempo, temos visto a Tua boa mão sobre o Teu povo, fortalecendo os Teus filhos e os capacitando para o exercício dos seus trabalhos e também trazendo a cada família a sua provisão e, por conseguinte, sustentando a Tua igreja com tudo aquilo que lhe é necessário para honrar os compromissos e continuar fazendo a Tua obra neste tempo. Nós dedicamos e consagramos a Ti para o serviço da Tua casa e Te pedimos, ó Deus, que haja semente abundante no celeiro dos Teus filhos, que haja mantimento nas casas e que a Tua casa seja suprida a cada dia. Muito obrigado por tudo. Nós oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos sentar um pouquinho, por gentileza. Vou procurar ser bem objetivo para nós entrarmos aqui diretamente na palavra. Hoje eu vou pregar no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 2, e eu vou falar sobre uma das 7 igrejas da Ásia Menor e uma característica que eu quero destacar no texto desta igreja, ok? Como bem disse a irmã Kelly, semana passada falei sobre o dia mau, seguindo a orientação que recebemos de nosso querido pastor Onéias, no que diz respeito ao retorno, que pregássemos ali, na oportunidade da ministração da Santa Ceia, uma mensagem à luz do texto de Efésios 6, sobre o dia mau. Esta semana agora, que começa hoje, eu vou dar uma mensagem nos informativos, e eu vou trazer um resumo dos 4 pontos que eu disse, por orientação do Senhor, na semana passada, sobre o dia mau, para vocês guardarem. Eu vou estar alimentando com mensagens, mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Os dias em que vocês não receberem mensagem, talvez eu não mande todos os dias, eu peço que vocês mantenham, ok? Cada um de per si, cada crente, cada família, mantenham os seus cultos, os seus devocionais, tá? Escolham um texto das Escrituras, leiam, meditem, leiam mais de uma vez, extraiam do texto o que o Senhor quer falar com vocês, tá certo? Apliquem aquela palavra à vida de vocês, tá bom? Não fiquem apenas recebendo só aquilo que é pregado, aquilo que eu mando na mensagem. Eu sei que vocês já fazem isto e nunca é demais falar, tá certo? Para que tenhamos sim, como crentes maduros, essa capacidade que temos no Senhor de estarmos constantemente buscando no Senhor o nosso alimento diário, tá bom? A exceção disso, aqueles que estão iniciando a sua caminhada na fé, que estão sendo discipulados e que precisam de uma orientação mais específica. Também foi colocado na página da igreja, tanto ali no Instagram, quanto no canal de WhatsApp, que nós já estamos de volta. Então este é o 2º domingo agora que estamos cultuando nesta nova fase. Então todos que estão bem, de saúde, estão em plenas condições, por favor, podem vir à igreja. As medidas regulamentares estão sendo tomadas, tá certo? E vocês podem vir à igreja, tá bom? Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Então vamos colocar de pé mais uma vez, por gentileza. Vamos abrir, como eu pedi, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse, queridos, é o último livro da Bíblia Sagrada, 66º livro da Bíblia, aonde o apóstolo João, o único que morreu mesmo em farta idade, aqui prisioneiro, aqui por causa do Evangelho, numa ilha prisional chamada Patmos, ali por volta do ano 90 e pouquinho, recebeu diretamente do Senhor esta revelação.
Apocalipse 2, versículo 12. Estaremos vendo aqui a carta à igreja em Pérgamo. Título dessa mensagem: mantenha a sua fé em Jesus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e, senão, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Terminamos aqui a leitura. Feche os seus olhinhos, abra o seu coração, vamos falar com o Senhor. Pai, nós abrimos Tua palavra nessa noite, e nossos corações estão desejosos, ó Deus, de receber de bom grado a Tua orientação, que virá por meio do Teu Espírito Santo, Pai, a contar da minha vida, do qual agora me reduzo, Pai, e me ponho diante de Ti também, junto com o Teu povo, para sermos nessa noite ministrados por Ti, e agora recebermos esta palavra poderosa, viva, que nos direcionará em meio aos dias que estamos vivendo, para que mantenhamos a nossa fé inabalável na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste caminho santo, o qual Ele nos deu a caminhar, dele não nos desviaremos, nem para a direita, nem para a esquerda. Não ouviremos como ovelhas do Teu pastoreio a voz de estranhos, nem tampouco inclinaremos e colocaremos os nossos olhos em alguma coisa má, mas somente em Ti, autor e consumador da nossa fé. Nós Te pedimos a Tua bênção e Te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentem-se, por gentileza. Há várias correntes de interpretação do livro do Apocalipse, e algumas que dizem respeito à questão do arrebatamento da igreja. Muito obrigado. E obrigado a vocês pelo presente dessa linda canequinha aqui, viu? Guardo com carinho tudo que recebo de vocês. Algumas que dizem respeito à questão do arrebatamento da igreja, a questão do período chamado Grande Tribulação, e questões outras ligadas a estas 7 igrejas, onde alguns acreditam que são períodos a contar do século I até o século presente, onde estamos, o 21. Outros acreditam que é ao longo do tempo, Deus foi revelando aquilo para um tempo específico, mas nós entendemos algumas coisas muito interessantes. O primeiro delas é, nós cremos que primeiro virá o arrebatamento da igreja, aonde a igreja se encontrará com o Senhor nos ares. Não é ainda Jesus presente aqui na terra, não é,
o encontro se dará nos ares, seguir-se-á o período de 7 anos, conhecido como grande tribulação, e ao final do mesmo, aí sim, Jesus virá com o seu povo, a sua igreja, e combaterá o anticristo, o falso profeta e a besta, essa trindade do mal, e os vencerá, aonde Satanás será preso por um período de 1000 anos, e seguir-se-á então o reino milenar de Cristo aqui na terra. Essa é uma das correntes que nós cremos como igreja. Nesse tempo está sendo bom, nós temos recebido várias ministrações, vocês têm conhecido o ministério ao qual pertencemos, o nosso bispo, pastor Onéias César Filho, pastor Daniel, os pastores das igrejas, o endereço de cada igreja está na nossa página do Instagram, e eu peço a vocês que conheçam, é importante conhecer, e vocês vão perceber que somos todos homens de uma só palavra, e temos todos assertivamente um entendimento acerca das mais diversas doutrinas bíblicas, tá certo? Por isso que eu pedi com muito carinho, no grupo da igreja, da igreja, que nós então compartilhemos e falemos sobre nosso povo, quem somos nós. Não disse ali que você não pode ver alguma coisa não negativo, que eu também vejo, mas é só que como igreja, e principalmente a Água Viva, essa igreja local, a gente cria essa identidade, tá certo? E a gente não fique com dúvida, qual é a visão do ministério? Então tem uma mensagem agora do pastor, falou sobre namoro, e muitas outras mensagens que tem nesse tempo chegar. Mas vamos aqui, é o que eu gostaria de compartilhar sobre a igreja de Pérgamo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, é uma palavra breve, é direta, para não trazer desconforto, muito tempo com a máscara, né? E também para não ultrapassar aquele horário limite que nós havíamos preconizado nesse retorno inicial da igreja. Então não vou entrar em detalhes aqui, localização, cidade, contexto histórico, cultural, o que é doutrina de Nicolaíta e Balaão e tal. Eu vou dar um en passant, mas vou focar naquilo que entendo ser o principal para nós nessa oportunidade. Então Pérgamo era de certa forma uma igreja que tinha uma proximidade muito grande com o mundo, né? Haja vista o Senhor falar aqui que lá estava o trono de Satanás. Interessante, né? Possivelmente ali, nesta igreja, estava um dos templos pagãos de grande vulto daquele tempo. Pérgamo, então, é essa cidade da Ásia Menor, famosa pelo templo de Esculápio. E ela tinha também ali uma grande inovação, vamos dizer assim, a palavra inovação, para aquele tempo, século I, que era ali a manufatura do pergaminho. Não havia a escrita como nós temos hoje, né? Então era a manufatura do pergaminho. Então Pérgamo era conhecida também principalmente por isso. Só a título de curiosidade, o primeiro livro impresso, quando então Gutenberg descobriu a imprensa no sentido do tipo ferir o papel e deixar marcadinha ali a letra, isso aconteceu na Idade Média e exatamente ali no período da Reforma Protestante, naquele espaço de tempo. E foi ali então a Bíblia Sagrada, esse livro primeiro impresso ali na oportunidade. Mas aqui no século I era pergaminho, ok? Então Pérgamo também significa fortaleza, um lugar alto, elevado, e em algumas versões casado. Ela também tinha uma biblioteca com um acervo de 200.000 volumes. Então era um povo extremamente culto, ok? Mas de que valeu tudo isso? Se o Senhor começa aqui já no versículo 13, conheço o lugar em que habitais, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Interessante. Eu peço a você que deixa a escritura aberta no versículo 13.
O Senhor está dizendo para eles que eles estavam num lugar perigoso para a sua fé. Hoje em dia, que lugar perigoso para o exercício da nossa fé seria? Seria conviver no mundo em que vivemos? Olha, eu poderia dizer a vocês que seria perigoso se nós adotássemos as práticas deste mundo em pé de igualdade com as Escrituras e nós vivêssemos entre dois pensamentos. Aí seria perigoso. Mas de certa forma eu entendo que a oração sacerdotal em João capítulo 17 do Senhor Jesus Cristo ao Pai em favor dos discípulos e da igreja que viria: não peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. O fato de estarmos no mundo, e aí esse mundo que ele fala, e a Bíblia tem várias definições para mundo, tem o mundo, cosmos, a criação, planeta, as constelações, o mundo aqui, terra, planeta, mundo, sistema, que aí é exatamente essa força maligna que conspira contra o povo de Deus e a igreja, através das suas práticas, do relativismo, através de um pecado ensinado como normal, de valores invertidos. Esse é o mundo, na sua definição também. E na sua terceira, mundo, pessoas. Este mundo, pessoas, é o mundo que está em João 3,16, do qual Deus amou de uma maneira singular, de uma maneira linda, e que enviou o seu Filho unigênito, para que por esse mundo aí, pessoas, ele assumisse a forma humana, fosse entregue como sacrifício, morto pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Mas esse mundo, sistema, ele é extremamente corrompido, danoso e perigoso. Então nós não vivemos numa redoma de vidro, não estamos numa bolha, não vamos viver isolados, nós conhecemos pessoas, nós interagimos, nós saímos para o nosso trabalho e nós estamos como testemunhas, como peregrinos, como forasteiros neste tempo presente e neste ambiente de mundo, até que venha o dia aonde nos encontraremos com o Senhor, no sentido maior de estarmos para sempre com Ele. Seja pelo momento em que algum de nós formos por Ele chamados à sua presença, ou seja pelo arrebatamento da igreja. E Paulo fala que estar com Cristo, o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor. Mas enquanto esse tempo não chega, nós estamos aqui, amados. Então nós vamos ao mercado, nós saímos para trabalhar, nós interagimos com as pessoas. Então aqui ele está dizendo, o apóstolo João recebendo diretamente do Senhor, o Senhor Jesus falando aqui, e João então descrevendo, trazendo essa palavra direta do Senhor. Ele sabia que a igreja de Pérgamo estava num local extremamente perigoso, onde esse templo pagão reunia para aquele lugar uma quantidade muito grande de adeptos, de admiradores, mas também exercia uma certa influência em alguns crentes incautos, desapercebidos, ou talvez que não tenham a sua fé fortalecida em Cristo. Por isso que eu disse há pouco da necessidade que temos de termos um momento nosso com o Senhor de oração, que é aquele "e tu, quando orares", veja quando, é tempo, entra no teu aposento, fecha a tua porta atrás de você e fala com teu pai que está em secreto. Então é esse momento nosso com Deus, não aquele momento só daquela oração, sabe, que a gente já chega, tanto problema, tanta coisa na cabeça, né? Mas é você entrar
com louvor, com adoração, exaltar o nome dele. Mas tem dia que a gente tá igual arroz de terceira, tão miudinho, tão quebradinho, que a gente já entra chorando e até igual Ana lá em Samuel, não consegue nem falar, né? Então o Senhor sabe cada momento nosso nesse sentido, né? Mas a nossa vida precisa desse tempo diário de oração e também de um nosso encontro com Deus através da sua palavra. Eu fico maravilhado de ver a Escritura quando fala que Daniel, no seu tempo, um homem de influência, governador de mais de 30 províncias, num tempo que não tinha celular, não tinha internet, não tinha carro, a locomoção era aviação canela, ó, a pé ou no lombo dos animais. E Daniel, queridos, naquele tempo lá, Daniel, além de todo o exercício laborativo das suas atividades que ele prestava na Babilônia, ele ainda encontrava um tempo precioso para orar, pelo menos 3 vezes ao dia. E foi exatamente essa vida devocional de Daniel, e por meio da sua vida devocional, o sucesso, a bênção de destacar aquele homem como o homem que a Bíblia mostra que ele foi, que levantou a inveja e a conspiração de outros contra ele. De fato, ele brilhou naquelas trevas, e aquilo incomodou a outros. Mas se nós ficarmos preocupados com isso, ou utilizarmos aquelas linguagens evangélicas, né, que eu chamo de jargões evangélicos, do tipo, ó, pastor, o diabo está furioso comigo, graças a Deus. Imagina se o diabo está... Aí tem alguma coisa errada, não? Então, às vezes, nós temos algumas falas, algumas coisas próprias do meio cristão, né? Inclusive alguns cânticos que nós cantamos ao Senhor. É bom até quando tem algum visitante, a gente com muito cuidadinho ali explicar, cantar, né? Por exemplo, ali a palavra Shekinah, né? Que é glória, né? A palavra Kadosh, que é santo em hebraico, e explicar ali, aquele subiu, o que é o santo dos santos? É aquele local onde no Antigo Testamento, uma vez por ano, só o sumo sacerdote, que é aquele homem acima de todos os demais, separado exatamente para aquele ofício, entrava ali, sangue por ele mesmo e por todos, sangue como a simbologia da expiação pelos pecados, como um preço pelos pecados. Ele entrava naquele lugar para adorar ao Senhor e oferecer os sacrifícios. E ali estava exatamente a Arca da Aliança, e ali a presença de Deus era entronizada. E a Bíblia mostra que quando Jesus então morreu na cruz do Calvário, o véu que separava esse local santíssimo, santo dos santos, do local santo, espesso, grosso, ele foi rasgado de alto a baixo, e aquilo se abriu, como que mostrando agora que a presença diante do Senhor agora estava aberta e acessível através do sacrifício perfeito de Jesus, como que Deus dizendo, este sacrifício cumpre cabalmente o preço pelo pecado da humanidade. Então agora, através desse sacrifício, todos têm acesso à minha presença, através do nome de Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Então Pérgamo estava numa situação meio complicada ali. E eu me lembro que uma vez eu trouxe essa mensagem à igreja, e eu disse o seguinte: será que o fato de estarmos na igreja nos torna super crentes? Uma Kelly falou aí do escuro da fé, super-herói, né? Vou pegar um gancho na palavra da irmã Kelly, viu? Será que nos torna super crentes? Será que nós, como cristãos, também não atravessamos momentos de dificuldade? Será que nós também, como cristãos, não somos semelhantes ao nosso Senhor também nas tribulações? E como diz a palavra, não importa que por muitas tribulações também venhamos a alcançar o reino? O que fazer então, já que não somos
intocáveis ou super crentes e que também temos momentos de dificuldade, ficamos doentes, temos dificuldades, temos problemas, que necessariamente não significa que, abre aspas, estamos em pecado, fecha aspas, até que alguns tipos de situações pecaminosas, contundentes, permanentes, totalmente voluntárias no que diz respeito a pecado, podem gerar um resultado lá na frente. E ninguém vai ficar muito satisfeito com o que vai gerar. Por isso o apóstolo fala: quem semeia no Espírito colherá vida e paz. Mas quem semeia na natureza pecaminosa e escolhe o pecado, vai colher morte, vai colher destruição, está plantando problemas. Então será que isso nos torna intocáveis, nos torna invulneráveis? Há alguma promessa na Bíblia para algum cristão que seja cristão só de nome? Eu sou um crente nominal. O que é isso? Eu sou alguém que gosto dos hinos, gosto do ambiente eclesiástico, tenho uma Bíblia, frequento uma igreja, mas eu não tenho uma experiência pessoal com Cristo, ou até mesmo eu tive essa experiência, mas eu não prossegui. Então eu vivo ali, enquanto está tudo bem, estou lá, também estou aqui fora, e eu estou aqui, estou ali. Isso é um perigo. Quando a palavra nos convida para conhecermos o Senhor e continuarmos progressivamente na caminhada da fé, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E nesse contexto de Hebreus capítulo 12, o autor aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele convida para correr com paciência a carreira que nos está proposta. Mas correr de que maneira? De qualquer jeito? Tudo que se fala a gente vai adotar, como o pastor Daniel comentou do namoro de corte, como alguns comentam também, quando já falamos aqui na TV Chama Viva, e falaram também sobre questão de jejum. Aí tem tudo quanto é nome de jejum que se dá, né? Mas as pessoas vão atribuindo coisas, mas nós temos que olhar para o Senhor, olhar a palavra e entender o que o Senhor quer de nós em toda essa caminhada, para que a gente não fique também, como em outra carta do apóstolo Paulo, como meninos inconstantes, levados em roda por qualquer vento de doutrina. Qual é a melhor maneira que você tem para não ser um crente nominal e não achar que você é invulnerável? É saber primeiro quem você é em Cristo, qual é a grandeza da excelência que foi revelada a você. Quando o apóstolo Paulo ora, a primeira oração da carta aos Efésios, no capítulo 1, é para que a igreja de Éfeso tenha uma revelação, um entendimento de quem eles são em Cristo. Porque quando nós conhecemos quem nós somos em Cristo, aí nós passamos a entender e a ver tudo diferente. Amar o nosso próximo, entender o nosso chamado, estarmos bem resolvidos como estamos hoje em Cristo. Mas a igreja de Pérgamo passava por essa dificuldade. E de alguma maneira, aqui eu queria destacar algumas coisas que podem trazer para um cristão, em doses assim constantes, uma espécie de esfriamento, uma espécie de distanciamento de Deus, ou até mesmo no futuro, se continuar, gerar até uma certa morte espiritual. E nada acontece na vida de ninguém da noite para o dia. Você está sabendo o que foi? Fulano foi embora. Mas peraí, mas ele não foi embora de uma hora para outra. Viam várias coisas acontecendo
que naquele ponto tal ali é como que aquela gota que transborda, e aquilo que estava em oculto, ou mesmo se mostrando, mas ninguém quis ver, ou fez de conta que não sabia, aquilo então gerou um resultado. Então vamos lá. A primeira coisa é que pode trazer para uma igreja, já que estamos falando aqui da igreja em Pérgamo, ou mesmo um cristão, alguém, para trazer severos prejuízos espirituais, é qualquer um, seja igreja, seja pessoa, seja comunidade, seja grupo religioso, qualquer um que diga-se cristão, seguidor de Cristo, que tem uma aliança com o Senhor, que pode vir até a enfraquecer, ou ficar mesmo magoado, ou até mesmo na sua vida espiritual se esfriar. Como pode acontecer uma coisa dessa? Eu quero te convidar a abrir aquele texto da ceia, primeira carta a Coríntios, deixa aqui Apocalipse 2 aberto, vamos lá em primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus lá, esse aí é o contexto da instrução do apóstolo Paulo, da maneira correta de se celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então no versículo 30 ele diz, eis a razão, porque aqui é do verbo haver, significa existir, porque existe entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por que será então, e como deve acontecer esse tipo de coisa, né? Esse enfraquecimento, esta espécie de doença, ou mesmo morte espiritual? A primeira razão para isso acontecer é envolvimento com pecado, envolvimento em coisas erradas e afeição, proximidade com imoralidade. Isso mesmo, envolvimento com pecado. Quando eu digo envolvimento, é entender que aquele pecado não é tão pecado assim, que à vista de outros, aquele ali parece uma coisa pequena. Ora, queridos, não existe pecado, pecadinho e pecadão. A diferença acontecerá no resultado deste pecado lá na frente, nas consequências que hão de se mostrar em menor e em maior grau de escala, vamos dizer assim. Então, às vezes, a igreja observa ali, aquele pecado ali tal, que aparece mais. Mas, ora, maledicência, fofoca, falta de amor para com seu irmão, são tão graves e tão pecado quanto um pecado de adultério, um pecado de fornicação, algum outro pecado, um homicídio, por exemplo. E Jesus fala no Sermão do Monte que a diferença na nova aliança em Cristo para a lei do Antigo Testamento é que a lei mostrava que a prática contundente de tal ato gerava ali um prejuízo e gerava ali uma consequência. Mas Jesus fala que na nova aliança isso acontece quando concebemos no nosso coração. Por isso, eu tenho conversado com vocês que a gente deve evitar pensar mal de alguém. Pensamento vem, cabe a você dominar sobre ele. Se você deixar ele entrar, aquilo vai gerando consequência, né? E daqui a pouco você, quando vê, desculpa a expressão, está um homicida em potencial, doido para fulminar o outro. É aquela história que abraça, mas está com a mãozinha aqui, faquinha. Está aqui sorrindo, mas por dentro está miserável.
né? E outras coisas mais, mas não deve ser assim. A gente deve resistir a isso. Então, os casos que podem trazer a uma igreja, a um cristão, a um grupo religioso, ou qualquer outro segmento que se diga em nome de Cristo, trazer fraqueza, esfriamento, ou até mesmo morte espiritual, é quando nós nos envolvemos com erro, nos envolvemos com pecado e damos acenos à imoralidade. Quando a gente ri para uma piadinha indecente, quando lá na rede social, que é muito peculiar do século XXI, alguém bota alguma piadinha meio engraçada, com conotações que não comportam a nossa fé em Cristo, e tu bota uma carinha, um dedinho. O que você está dizendo com aquilo ali? Ué, concordo com isso aí. E na verdade não é. Tá certo? E também quando hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu me lembro que a minha esposa me apresentou alguém no canal do YouTube, e ela trabalha com famílias, e aquela senhora, ela falava sobre um tipo de doença que hoje, e quando entra aquilo ali, aquilo contamina, aquilo traz prejuízos terríveis, pior até do que ela comparando ali o efeito das drogas, que é a pornografia. Então hoje, a gente vê pessoas aí, queridos, querendo mostrar seus corpos, apresentando, inclusive, adolescentes, jovens, compartilhando coisas de conotação de sensualidade, com seios, bumbum, essas coisas. Gente, por favor, e isso vai gerando prejuízos, tanto para aquele que o faz, quanto para outro lado, que gosta e que vive desse tipo de coisa. Por isso que é muito bom para os que assim no Senhor se casaram e são casados, que se amem, que se respeitem, que mantenham sua vida regular de intimidade, os seus cônjuges, que amem seus filhos. Os que são solteiros e no Senhor escolheram isso e estão bem resolvidos, tranquilo, permaneçam assim no Senhor. Mas essas coisas trazem prejuízos. E quando se percebe, está tão agarrado, como diz Tiago, cada um é atraído e envolvido em seu próprio desejo pecaminoso. É aquela história daquele triângulo, né? Aquele ensino que fala das três principais coisas que trazem queda para um homem e uma mulher: sexo, dinheiro e poder. Queridos, aprendamos como a Cristo. E é o primeiro sinal destas coisas: não tente negociar, não tente você mesmo resolver. Vença através do nome de Jesus Cristo, dando nome ao problema, dizendo que você não quer, e se necessário busque ajuda. Mas não permita que estas coisas dominem a sua vida, porque o resultado delas podem ser catastróficos, podem trazer esfriamento espiritual, doenças e até mesmo morte espiritual, distanciamento total do Senhor. Começa aí. Segunda coisa, se a primeira é envolvimento com aquilo que não é bom, a segunda coisa é insensibilidade moral em relação àquilo que aos olhos de Deus é reprovável. Tempo de século 21. Como é que a sociedade é hoje, queridos? Se tu falar alguma coisa que é verdadeira, que é concreta, que é absoluta, levantam-se aos borbotões vários. Não é bem assim, você está invadindo o meu direito, e isso. Eu nunca vi uma sociedade cheia de negocinho, ou como dizem, mimimi, como a nossa. Tudo agora ofende, tudo isso, tudo aquilo. Não é bem assim, veja desse lado, veja por aqui. Quando na verdade, a palavra de Deus nos ensina aquilo que é verdadeiro, aquilo que é absoluto. E o apóstolo Paulo fala claramente aos filipenses: portanto, meus amados, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é de boa fama, ou seja, aquilo que é absoluto. Já estava falando isso lá atrás. E hoje, o que está acontecendo? Não é bem assim não, isso aqui é desse jeito, mas pode ser diferente. As coisas são meio voláteis, escorregadias. E quando na verdade a palavra fala o tempo todo da firmeza do cristão em Cristo. Até no Antigo Testamento, no Salmo 40, tirou-me de um lamaçal de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. E pôs um cântico de vitória nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus age assim. Então você não precisa ser um crente light, ou um crente sociável, até porque ninguém ensina na igreja que você seja, fala com o Senhor, fala com ninguém, não, pelo contrário, você é alguém, querido, amável, cordial, de bons relacionamentos, de fino trato, e que a tua vida e o teu bom porte em Cristo vai recomendar a outros que estão de fora ao Deus a quem você serve. Você é o que o apóstolo fala do bom perfume, da carta viva. Você é, como ensinou essa semana lá em Pão da Vida a irmã Dani, lá no que é ser igreja, uma testemunha poderosa de Jesus nesse tempo. Mas como que você vai ser uma testemunha poderosa se você é insensível a coisas que Deus fala para você que elas são reprováveis? Não, veja bem, eu tenho um gosto eclético. Isso aí não tem nada a ver não. Aí entra, não tem nada a ver, todo mundo faz, os tempos são outros. E aí aquilo que a princípio, aquilo que para a tua vida não deve ser mexido, aquilo torna-se negociável dependendo do ambiente que você está. Ora, nós não somos crente camaleão, gente, que vamos viver no mimetismo, pegando a cor e a característica do ambiente onde estamos inseridos, não. Nós somos sal. E se o sal não servir para nada, ele é jogado fora e é pisado pelos homens. Serve de escárnio, serve de chacota. E nós não podemos, como igreja, ter essa insensibilidade àquilo que Deus diz para a gente, que não serve para a gente. Não serve, ponto final. Temos que ser bem resolvidos com isso. Temos que ter sabor. Outra coisa que pode provocar, tanto uma igreja, uma pessoa, uma comunidade cristã, seja o que for, também algum tipo de enfraquecimento, doença ou mesmo morte espiritual, é também qualquer tipo de abandono e descuido de uma vida regular de oração. O que é que o Senhor fala lá em Mateus 26, lá no jardim do Getsemane, quando ele foi orar e chamou os discípulos, como é que eles estavam? Diga, dormindo. Chamou a primeira, chamou a segunda, mas vocês não podem nem uma horazinha sequer orar e vigiar comigo? E aí ele fala no Mateus 26, 41, se eu não me engano, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então, tanto a oração quanto a vigilância, no sentido de estar alerta às possíveis ciladas do maligno, fazem de nós cristãos bem resolvidos e, mais do que isso, alinhados, ligados no Espírito e conscientes da direção que devemos seguir e de todo o ambiente que nos cerca. Então você pode estar plantado nesse local aqui que ele falou, num local de pecado, onde está o trono do maligno lá, do cramunhão, mas você está firme, porque a tua firmeza vem de Cristo. Como eu falei no início da mensagem, não vem porque eu tenho carteirinha de membro, não vem porque eu frequento a igreja,
não vêm porque eu tenho uma Bíblia, mas vêm porque eu tenho uma aliança com Deus. E esse ano, que é um ano da frutificação, todo o ministério caminha para isso, particularmente aqui, nós estamos também alinhados a essa frutificação, amadurecendo, buscando a maturidade, para que então, maduros, os frutos se mostrem. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Não devemos ser descuidados com a nossa vida regular de oração. Mais uma, que pode trazer prejuízos, enfraquecimento e tudo, é também a ausência da comunhão com a igreja e também da comunhão com os santos. É claro que este ano, por razões que todos conhecem, a igreja atravessou um momento difícil, aonde não mais se podia reunir-se no templo. Foram quase 90 dias, esse espaço de tempo entre quando começou ali a exigência do isolamento social e a quarentena, até a flexibilização da fase 1 de retorno da sociedade, diga-se de passagem, a igreja também nessa fase 1, para retorno, dado algumas observações como estas que estamos aqui hoje no templo. Pessoal afastado, máscara, higienização, aquela coisa toda, não pode aglomerar. Agora, quando ele fala que a ausência da igreja é alguém que, podendo estar com o povo de Deus, com a igreja, escolhe estar em outro lugar. Alguém que não tem comunhão, que não busca conhecer. Gente, é tão bom, porque você chega na igreja, você vê os teus irmãos, aquilo te alegra, porque nós fomos criados como seres de relacionamento, até que nesse tempo não está podendo, né? Por enquanto, mas você recebe um abraço, um beijo, alguém compartilha um testemunho, e você, poxa, se Jesus fez com ele, com ela, eu creio que ele pode fazer também na minha vida. Alguém que se sensibiliza contigo, ora com você, sorri com você, chora com você, se interessa por você, e não somente isto, mas o Senhor se deu na cruz do Calvário no nosso lugar, para que hoje todos estivéssemos juntos, como família de Deus, como corpo de Cristo, bem exemplificado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, de tal maneira que todos nós somos participantes e necessários à comunhão uns com os outros. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, ali pelo versículo 25, ele chega a dizer: não deixemos de congregar, como já é costume de alguns. Eu entendo que agora, nesse período de retorno, dada algumas necessidades, alguns de nós, você que me vê pelo Instagram e pelo YouTube, sabe que você precisa ainda se cuidar. Possivelmente um grupo de risco, alguém que pontualmente esteja com sintomas gripais, precisa se reservar por um tempo. Alguém que tem algum outro tipo de certa fragilidade ou algum problema que se caracterize prejudicial à pandemia que ainda está por aí, precisa se reservar. Eu não falo isto a estes, ou aqueles que por alguma razão pontual, no exercício do seu dia a dia, da caminhada da vida cristã, precisou se afastar, às vezes uma enfermidade, um problema, alguma outra coisa. Eu entendo tudo isso, mas imagina nós que podemos e escolhemos voluntariamente não. Poxa, tem alguma coisa errada. Eu preciso estar aqui. Aqui é o lugar onde eu devo estar. E a igreja de Atos, ela crescia exponencialmente, 3.000, 5.000, 8.000, perdeu as contas, e crescia em meio à pancada, perseguição, prendia apóstolo, orava, 3.000 lugares soltava ele, Pedro preso, a porta abre, o anjo vai lá,
Ou seja, a igreja, no meio de tudo aquilo, eles não deixavam de estar reunidos. Pedro, quando sai ali, acho que é Atos 12, e ele vai bater na casa que os irmãos estavam orando por ele, a menininha abriu lá, acho que é Rode. Quem bate? É Pedro. Pedro está preso, é um fantasma. Mas era o Pedro, pô, não está orando por ele? E assim era a igreja. E Deus operando ali, ó, maravilhas, porque todos os que criam estavam juntos. Eu sinto falta de gente. Tem um jeito meio quietinho de ser, né? Minha esposa é mais extrovertida, fala, aquela coisa dela toda lá. Eu mais quietinhozinho, mas eu tenho falta de gente. Todos nós. A gente precisa disso aí. Tá? Eu sei que agora também não está podendo isso, aquilo outro, por enquanto, mas quando puder também, vamos instalar costela até dizer chega. Plá, 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 beijar, plá, e de montão assim, ó. Viu? Para tirar o prejuízo aí desse tempo todo aí. Então, cuidado com o descuido e abandono da sua, a igreja também, da sua participação com a comunidade da fé. Outra coisa que traz severos prejuízos, uma igreja, uma pessoa ou um grupo cristão, é uma vida espiritual de aspecto dúbio, né? Ou seja, é aquele que tanto agrada ao Senhor, como também agrada ao mundo, ao sistema pecaminoso. Ele gosta tanto dessa terra, mas ele ama tanto essa terra aqui que a gente vive, que está arriscado Jesus voltar, a trombeta soar, a voz do arcanjo, ele não escutar nada, está insensível, o povo vai, ué, cadê o povo aí? É como aquelas 5 virgens descuidadas, né? Que não foram prudentes com o azeite. Vambora, vamos andar por aí, tá tudo certo. Não vai vir agora não, vai demorar. E aí vai assumindo aquela característica dupla, né? Isso aí é muito perigoso. Jesus fala no Sermão do Monte que ninguém consegue, não tente fazer, porque se Jesus falou que ninguém é ninguém, servir a 2 senhores. Que ou você se dedica para um e despreza o outro, ou tu ama um e odeia o outro. Não tem como. Não dá para convergir e dividir o espaço que deve ser ocupado totalmente por Jesus. Lembra daquele homem rico, Marcos capítulo 10? Bom mestre. O que Jesus falou para ele no final? Tudo bem, tá te faltando uma coisa. Pega isso tudo aí, ó. Vende, dá aos pobres, aí tu vem, segue-me, e aí você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele homem baixou a cabeça, ficou triste, decepcionado, porque ele esperava outra coisa, e ele saiu pela tangente, literalmente foi embora, porque o coração dele estava nas riquezas que ele possuía. E ele foi embora. Havia naquele tempo muitas tradições humanas que eram como que em pé de igualdade com os ensinamentos bíblicos, com a lei do Senhor. A Bíblia que tinha no tempo de Jesus não é a nossa, era o Antigo Testamento, a lei, os profetas, os salmos, e muitas tradições, como aquela dos anciãos, em Mateus capítulo 15, mas não vamos entrar nesse detalhe. E finalmente, porque já avançamos um pouquinho, mas estamos dentro do horário, o que pode também trazer para uma igreja, um crente ou um grupo espiritual cristão, algum tipo de enfraquecimento, de doença, até mesmo de morte espiritual, é prioridade por riquezas e bens financeiros. Já pegando um gancho no anterior, é aquele que foca toda a sua vida só em ser bem-sucedido e ter dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa aqui, a igreja, por favor, e a todos que estão me vendo, não é pecado nenhum você ser rico, você possuir posses, você ter uma boa vida
no aspecto material, não é pecado. Pelo contrário, denota até ali, para você nesse aspecto, que você é alguém que tem bons recursos para suprir suas necessidades, para ajudar a um necessitado e para também abençoar no sentido da propagação do reino de Deus. Aquilo ali não é para a sua vaidade, aquilo ali não é para uma espécie de idolatria, para a cultura do eu tenho, você não tem, ou para trazer algum tipo de ascensão sobre as demais pessoas. Também não é. Não é errado você focar nisto, mas eu quero dizer uma coisa aqui hoje. Muitos de nós trabalhamos e é digno o trabalhador do seu salário e pagamos nossas contas. É digno também você ter uma boa saúde financeira e você reservar um recurso e guardar para uma eventualidade. Você ter um bom investimento. É digno tudo isso. Você focar na carreira dos seus filhos. Mas é muito digno que com todo esse cenário estejamos sempre conscientes de que tudo o que primeiro que somos e que temos vem do Senhor. A Ele damos glória e porque recebemos dele, nós temos a responsabilidade de deixar uma herança não só de valores venais, mas uma herança e um legado espiritual para os nossos filhos e para a geração que virá. Porque dinheiro, fortunas, podem ser torradas assim da noite para o dia. Quem aqui tem mais de 40 anos e lembra quando tinha mesbla, tinha Casas da Banha, lembra a bolsa de papel, papelão com a alça, CB Casas da Banha, muito mais você? Esses dias eu cantei a musiquinha da Pernambucana, a irmã Alessandra completou, que eu só lembrava do quem bate é o frio, e que não adianta bater que eu deixo você entrar. Ela completou, dizendo aviamentos, costuras e tecidos, e ela completou a musiquinha. Eu falei, olha, você é dessa época. E o que aconteceu com tudo isso? Quem lembra aqui, vocês que moram mais tempo do que eu, quando eu era garoto, adolescente, eu desenhava e eu fazia itinerários das empresas de ônibus que eu conhecia. Eu morava em Vista Alegre, perto de Irajá. Se você me perguntasse o nome das empresas, o número de série dos ônibus, o modelo de carroceria e até de motor, tu me perguntava, com 16 anos eu sabia de boca, número das linhas inteiras, da onde ia, para onde ia, até que um dia eu morava perto da Brasil, e eu vi passar o quê? Um ônibus colorido, verde escuro com amarelo, Viação Oriental. Quando eu casei e vim morar aqui, descobri que era uma das maiores empresas de ônibus da região. E empresas que vocês conhecem, antigas daqui, que eram verdadeiros impérios, empresas enormes, que hoje não são mais nada. E muitas vezes o dono, aquele que construiu aquilo, passa, e às vezes a geração que assume, não estou dizendo que isso aconteceu em nenhuma dessas citadas, ok? Que fique bem claro, estou falando hipoteticamente, de uma maneira geral. Muitas das vezes que assumem, não dão o devido valor e administram o patrimônio que receberam e aquilo se perde. Mas um legado espiritual, queridos, esse vai durar para sempre, porque é firmado numa rocha e numa base que não depende de dinheiro, não depende de situação e não depende de tempo. Mas quem confia e aplica a sua vida só nisso, perde o foco do reino. O tempo passa, e daqui a pouco, quando vê, está com idade, e Deus uma vez chama você, separa, te dá um ministério, e não é nenhum erro que eu vejo hoje. Eu conheço pessoas que são empresários, militares de patente, e outras pessoas de nome na sociedade,
e de uma envergadura tamanha na sociedade, sábias muitas, doutores e PhDs, sabe o que eles são? Crentes em Cristo, piedosos, humildes, que aprenderam a dinâmica do reino. Que importa que nós diminuamos, como diz João Batista, e que o Senhor cresça. Sabe o que Deus faz com essas pessoas? Ele dá mais em sabedoria, em riqueza e em bens, porque Ele vê que aquele coração serve a Ele e não está ligado naquilo, não tem aquilo como um fim em si mesmo, mas busca um legado espiritual, um posicionamento em Cristo para Ele e para atravessar e passar a geração seguinte. Foi por causa disso, da falta de transmissão de uma herança espiritual, que lá no final dos Juízes, ali ó, depois de Josué ali para Juízes, você vê que foi passando, os anciãos morreram, depois de Josué, e veio uma outra geração que não conhecera o Senhor. Aí o que aconteceu com eles? O que é que você vê no livro de Juízes? Viviam em altos e baixos, buscavam a Deus, Deus abençoava, davam as costas, Deus deixava que eles então entendessem o resultado da sua apostasia. E o livro mostra apogeu e declínio daquela geração por causa disso. Faltou uma base, faltou um conhecimento. Então não é focar só nisso. Também não é ficar parado, sacolejando na rede, bebendo suco de laranja, vendo a nuvem passar e esperando vir tudo na mão. Não, queridos. É orar, é estudar, é investir, é buscar e é digno. E é isso que a gente tem aprendido, mas é não deixar que estas coisas falem mais alto ao nosso coração e aquilo nos domine. Então, cuidado também com a prioridade por riquezas e bens financeiros à luz daquele texto de Marcos 10. E finalmente, para terminar, essa primeira parte também é motivo de enfraquecimento, erro, um apagão ou até mesmo uma morte espiritual, desconhecimento total, uma ignorância total, um desconhecimento de qual é o chamado para a sua vida espiritual e por conseguinte um desconhecimento também, porque não conhece o chamado, pode de alguma maneira abusar, extrapolar daquilo que recebeu e como deve executar e pôr em ordem aquilo que do Senhor recebeu. Onde é que a gente vê isso? Aqueles excessos, né? Aquele famoso forçado pelas circunstâncias, como a gente vê o rei Saul. O que predominou na vida de Saul não foi poupar ali que foi descredenciado ele, não foi só porque ele poupou o melhor das ovelhas, não foi porque ele tentou oferecer o sacrifício, mas sabe onde ele foi reprovado? E sabe onde é que foi o abuso e o perigo? Desobediência. Desobediência. Pois é. A falta de um atendimento pronto, voluntário, de uma obediência completa, de dentro e de fora, gerou totalmente o prejuízo que vemos na vida de Saul. E aquele povo que ele poupou, aquele rei, lá na frente, numa das batalhas, a flecha daquele mesmo povo feriu ele, e ele depois então se lançou ali sobre o seu pajem e deu cabo da sua vida, seu pajem de armas. Desobediência. Então conheça quem você é em Cristo, mas não abuse disso. Não faça disso motivo para você administrar do seu jeito o que Deus deu a você como um legado e uma herança e um ministério e uma carreira espiritual. Seja obediente ao chamado, seja comprometido com Deus.
Não tente dar explicações, por que isso, por que aquilo. Se Deus chamou e Ele disse, Ele é responsável pelo que Ele está fazendo e falando a você. Se Ele disse ao rei, através do profeta, que passados os dias iria chegar lá, o profeta, e oferecer o sacrifício, é porque ele ia chegar. Se Ele falou a segunda vez para exterminar aquele povo pecador e fazer daquela maneira, é porque havia um propósito com aquilo. Então às vezes a gente, será que é assim mesmo? E se eu fizer desse jeito? E se eu tentar dessa maneira? Queridos, obediência. Alfabeto do crente. Alfabeto da escolinha. A, B, C, D. Alfabeto do crente. Obedecer. Precisamos obedecer ao Senhor. Ter um coração totalmente dele. E a desobediência foi o que gerou todo esse problemão chamado pecado que nós estamos vivendo hoje aí. Foi assim que Deus disse: certamente não morrereis. Lançou a dúvida, encontrou terreno, porque dado ao encantamento e a maneira como falou, já capturou o entendimento dela, de Eva. O coração se inclinou para aquela coisa que antes era detestável, terrível, passou a ser agradável e boa para dar entendimento. Passou de um lado para o outro muito rápido, né? E aí, o pecado aqui dentro, quando começou a formação do desejo, ele se transformou em ato. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Então nada acontece da noite para o dia. Outra coisa que me chama a atenção, olhando a igreja de Pérgamo, é que no final ele fala de recompensa. Por que será que tanto nós estamos observando hoje mais as coisas que nos trazem prejuízo do que verdadeiramente as recompensas? Porque as recompensas, meus amados, elas são já por Deus liberadas, disponíveis a nós, na nossa carreira normal e progressão da nossa fé. Mas o grande detalhe é que para essa carreira que fomos chamados e a progressão da nossa fé, vem esse monte de armadilha, que eu enumerei aqui pelo menos umas 7 ou 8, para tentar nos tirar do caminho. Se alguém não assistiu aqui o Peregrino, esse segunda versão, tá? Aquele que é colorido, não é aquele Peregrino lá da década de 70, não, esse mais novo. Se você não assistiu, assista ao Peregrino. Você vai ver que o cristão vai caminhando, aí vem os bons costumes, o amigo não sei das quantas, e um monte de gente tentando persuadir ele, para quê? Para ele perder o foco do caminho que leva à cidade celestial. Aí vem o adulador, aí vem esse, vem aquele, e no meio do caminho, o peregrino por diversas vezes se deixa envolver em alguma dessas coisas. Parece até que ele vai sucumbir, mas o Senhor envia socorro à medida que ele reconhece ali que ele saiu e ele está voltando, e o ajuda, o põe novamente no caminho, ele se recobra e continua a sua caminhada rumo à cidade celestial. Esse livro, escrito por John Bunyan, é um dos livros mais vendidos e mais conhecidos depois da Bíblia Sagrada. Então, se você pode adquirir o livro, adquira. Se você já assistiu, aproveite esse momento agora que nós estamos mais tempo em casa, assista novamente com a sua família O Peregrino. Livro este que o pastor Onésio, numa das nossas viagens missionárias, ele entregou numa das cidades por onde passamos, Iconha, Alto Caparaó, e agora nós estamos em Muqui. Então, quais são as recompensas? A primeira delas é o maná escondido. E o que vem a ser o maná? O maná, ele faz referência ao alimento que o Senhor providenciou à nação de Israel naquela sua
transição pelo deserto. Vamos embora brincar de fazer continha aqui? Vamos lá. Quanto que deveria ser necessário para alimentar uma população de aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas, inclusive mulheres, crianças, jovens que comem, jovem come muito, né? Adolescente. Quanto que deveria ser de alimento para eles comer? Irmãos, é toneladas. E água para beber, para sua higiene e tudo mais. Quanto deveria ser de água? Milhões de litros de água. Onde é que eles estavam, hein? Aonde? Diga, no deserto. E o que o deserto se ouve muito nas pregações, nas igrejas, né? Que deserto, e também se ouve também nos cânticos, como Lázaro, que gosta de bater ali naqueles instrumentos, ficar batendo ali, Lázaro, né, o baiano lá, que o deserto é o quê? A escola do Senhor. Aquele povo aprendeu, naquele momento adverso, a depender do Senhor, para as toneladas e milhões de litros de água também, para a sua provisão diária. Depois as codornizes, o suprimento da roupa, das sandálias, 40 anos. Então maná o que é isso? É aquela surpresa que o Senhor proveu a eles para sustentá-los. E aqui o maná, nesse cenário dessa igreja, desse momento que estamos vendo, nada mais do que o verdadeiro pão espiritual que o mundo não pode ter. Nós temos recebido desse pão, o pão da vida. Nós temos acesso, igreja, a esse maná, a essa bênção. E Jesus falou sobre isso. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, mas eu sou o verdadeiro alimento. Ele se apresentou. E nós hoje temos o pão da vida. Temos a vida de Deus em nós, através do Senhor Jesus, do seu sacrifício e do Espírito Santo que habita, que vivifica, que faz essa obra gostosa. Nós temos o maná do céu, nós temos a Jesus, nós temos toda a suficiência que vem dele para a nossa vida espiritual, emocional e física, material. Todas as vossas necessidades são supridas em glória por Jesus Cristo. E falamos aqui de todas, espirituais, emocionais, a nossa alma e também a nossa necessidade cotidiana. Por quê? Porque nós recebemos a promessa do maná do céu, que é o pão da vida, que é Jesus. Você pode dar um amém, um glória a Deus? E também a segunda recompensa que ele fala é da pedrinha branca com um novo nome, ainda que fizesse o contexto ali das disputas, das Olimpíadas e de outras coisas que havia, que vinha uma pedrinha que dava acesso a pessoa a ascender ao local da recompensa. Essa pedrinha, comparando-se aqui, olhando e trazendo a nós, nada mais é do que um acesso à entrada celestial com celebração e uma grande festa, assim como fala o texto de Lucas 15, pois haverá festa nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós temos acesso a isso e nós celebramos com festa e com alegria ao Senhor a nossa eterna, poderosa e eterna salvação alcançada em Cristo. Então é motivo sim de alegria, é motivo de gozo. Por isso que nós temos que prestar atenção para que aquelas 7 ou 8 coisinhas que eu falei não tirem o nosso foco, porque senão nós vamos perder essa alegria, porque o pecado traz tristeza, traz dor, traz uma falsa euforia, uma falsa alegria, uma falsa celebração, que ela depende das circunstâncias.
Mas nós, porque estamos em Cristo, nos alegramos nele diariamente, celebramos e entramos em seus átrios com hinos e com alegria. Essa é essa pedrinha. E esse nome novo é algo pessoal de Cristo com cada um de nós individualmente. É algo que Ele nos dá como um acesso, como uma entrada, como uma garantia, como um passaporte à glória, à dimensão celestial e às riquezas do conhecimento dEle revelados a cada um de nós. E nós, naquele glorioso dia, veremos, como diz o apóstolo Paulo em 1ª carta a Coríntios 13, face a face. E será realmente um dia inesquecível, glorioso, maravilhoso e incomparavelmente melhor. Então, quando olhamos para Pérgamo, nós precisamos tomar esses cuidados, porque tantas doutrinas que ele fala de Balaão, que foi ali aquele que foi pago para lançar esconjuro, que foi aquele que deu ali a orientação então do povo sair da aliança, debaixo da proteção de Deus, quando começou a se envolver com as mulheres moabitas. Também nicolaítas, que é a doutrina de um homem chamado Nicolau, que trazia exatamente ali aquela coisa, aquela contradição entre estar com o Senhor, estar com o mundo, e outras coisas mais, que a cultura grega passou para eles também. O pessoal pecava, era coisa do corpo, não afeta a alma, e um monte de outras doutrinas também, que a igreja naquele tempo estava sujeita. Mas a palavra é para que permanecessem fiéis, e que haverá uma recompensa para eles. Mas nós servimos ao Senhor não só vislumbrando essa recompensa, mas nós servimos a Ele porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, e porque esse amor nos constrange. Como posso ser tão amado assim? Como Deus pode me amar desse jeito? Fraco, pecador, às vezes inconstante, muitas vezes com pensamentos longe, com tantos problemas, com tantos defeitos. Deus nos amou acima de tudo isso. A misericórdia dele se manifestou a nós, e ele agora nos apresenta uma oportunidade de uma nova vida, um novo andar, um novo falar, uma vida totalmente nova, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, tendo uma boca santa, uma fonte de água doce e não de água salobra, uma boca que bendiz e abençoa e não que fala mal, uma mão, um corpo todo voltado para o bem, para ajudar a quem tem necessidade, e não egoísta, não farinha pouca, meu pirão primeiro, e não isso é meu e tal, mas não, e totalmente comprometidos com Ele. Pérgamo poderia ser um exemplo de uma igreja próxima do mundo, casada com o mundo, aparelhada com o mundo, mas para nós hoje é um exemplo de uma fé inabalável que temos em Cristo, e as consequências maiores desta fé, de uma vida abundante, bem resolvida, plena com o Senhor a quem servimos e com todos os que o Senhor nos deu a viver em comunhão através de Cristo, a sua igreja. Então, meu amado, minha amada, permaneça firme, não abra mão da sua fé, não se descuide da sua vida espiritual, tão importante quanto usar a máscara, higienizar as mãos com sabão, lavar assim entre os dedos, a unha, até o cotovelo, né? Aquela coisa toda, passar álcool em gel, não pode chegar perto de alguém, tocou, chegou em casa, lava tudo, né? Aquela coisa toda lá, tira o calçado, tudo lá, tão importante quanto todas essas medidas, as regras de ouro, as 10 regrinhas lá da prefeitura, para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, é tão quanto e muito mais importante o cuidado com a tua vida espiritual, para que o enfraquecimento, o relaxamento, o deixar assim mesmo, e vamos que vamos,
não traga um prejuízo maior à tua vida, porque o Covid, daqui a pouco, ó, vai embora, meu filho, tchau. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Você olha os anais da história, você vê várias pandemias que assolaram a humanidade desde quando temos o conhecimento das mesmas. Todas passaram, todas foram. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Cuide da sua vida espiritual. Vamos colocar de pé nessa noite, vamos orar. Se estivéssemos nos bons tempos, né? Vamos dar as nossas mãos. Mas os que estão dentro das famílias aqui, exemplo ali, irmão Moisés, irmã Neide, Gustavo, pode dar a mãozinha, né? Os que estão com as famílias, tá? Dentro das suas famílias, tá bom? Os demais, põe a mão no coraçãozinho, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra que vem a nós, e nós queremos ser sim, Senhor, a palavra que diz que somos igreja santa, igreja sem mácula, igreja sem mancha alguma, irrepreensível, não em nós mesmos, mas por causa da tua presença, por causa da santidade, por causa das nossas escolhas de sermos como o Senhor é. Nós queremos a cada dia sermos achados por ti, como esta igreja, como a tua noiva. A noiva, Pai, que encontrará contigo naquele glorioso dia. Pai, oro para que a tua igreja seja guardada de todo tipo de aparência do mal, de toda espécie de raposinha que tente de maneira despercebida, sutil, entrar, Senhor, e tentar trazer prejuízos à vinha que está em flor. Guarda o teu povo, guarda as famílias, guarda-os em Cristo, guarda-os debaixo da tua aliança, tanto os que estão aqui no templo, quanto aqueles que estão em casa, tanto os que são membros desta igreja, quanto aqueles que estão nos conhecendo e sendo alcançados agora por meio dessa plataforma. Eu oro para que aqueles que ainda não tiveram uma experiência verdadeira, de uma entrega pessoal, movidos por arrependimento, agora, Senhor, entregam as suas vidas a Ti, confessam com a boca e creem com o coração que Jesus Cristo é Senhor e Salvador pessoal, inclusive filhos de crentes, acostumados já com o ambiente eclesiástico, acostumados a caminharem para a casa do Senhor com seus pais, e entendam a necessidade também de uma entrega pessoal agora para Cristo. Pai, também traz de volta aqueles que estão longe, que por causa do Teu Espírito Santo, que está convencendo agora, ó Pai, da justiça, do pecado, do juízo, e que está trazendo aclaramento agora e entendimento da palavra que foi ministrada, muito mais do que a limitação desse que vos fala e que ora contigo junto com a igreja. Mas o Teu Espírito agora toca em corações e traz de volta aquele que está longe, aquele que está perdido. Essa é a Tua especialidade, ó Deus, buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu chamo filhos hoje, chamo maridos, chamo esposas, chamo parentes, chamo colegas de trabalho, chamo vizinhos, chamo aqueles agora que no nome do Senhor Jesus são tocados agora para retornarem à Tua presença, para novamente caminharem contigo e novamente estarem nessa aliança poderosa e maravilhosa contigo. Pai, aquece corações agora, desfaz toda frieza, quebra, Senhor, conceitos mundanos, desfaz agora toda inimizade com relação à Tua palavra e ao Evangelho. Traz de volta, ó Deus, trabalha com poder agora sobre vidas, mas também confirma e fortalece aqueles que já têm assim caminhado contigo, aqueles que são Teus,
aqueles que te servem com excelência, aqueles que ministram o teu santo e glorioso nome, através de uma vida quieta, sossegada e piedosa, para que sejam cada dia mais fortalecidos, para que sejam abundantes, sejam frutíferos e sejam prontos para toda boa obra. Faz abundar a tua obra neste povo, neste tempo presente. Deus, eu oro pela frutificação desta igreja, eu oro pela maturidade espiritual desse povo, eu oro para que te conheçam por excelência, mas um conhecimento que gere resultados, que gere frutos, que acrescente comunhão, que acrescente verdadeiramente as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, agora vai tocando, Pai, nos que estão enfermos, sintomas gripais, ou mesmo os que estão com Covid, pneumonia, doença nos pulmões, nos rins, pressão arterial, aqueles que são considerados grupo de risco. Toca nos seus corpos, fortalece agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, a saúde do teu povo. Guarda o teu povo que vem à tua casa, na vinda, na volta, para que em momento algum esse vírus, Senhor, alcance nenhum dos teus, mas que a família da fé, que é prudente, que também tem uma fé inteligente e que toma os seus devidos cuidados, possa entrar e sair da tua casa com alegria e celebrar o teu nome e em alto, em bom som. Abençoa, Senhor, o teu povo, dando uma semana maravilhosa, trazendo portas de emprego agora nessa nova fase, para aqueles que em meio à pandemia perderam os seus empregos, ou até mesmo tiveram salários reduzidos. Deus traz de volta o salário integral, a jornada integral, a oportunidade para os que são empresários dos seus negócios, de poderem gerir recursos, gerar empregos. Abençoa a nossa nação, os que são responsáveis pela nossa nação, a contar do presidente, os ministros, governadores, prefeitos, dando sabedoria, alinhando o entendimento. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, os teus servos, os pastores, as ministras de oração. Abençoa as igrejas neste tempo. Abençoa, meu Pai, no nome de Jesus, para que continuemos agora vislumbrando, Senhor, a igreja com portas abertas, para que devido ao teu tempo e a tua vontade, essa pandemia vá para longe, para que não haja reinfestação, para que não haja um novo ciclo, ó Pai, de epidemia, mas que possamos experimentar um novo tempo, um tempo bom, um tempo agradável. Muito obrigado, Pai, pela tua bênção. Pai, aquilo que eu não alcanço e que vai de encontro ao coração de cada um, segundo o teu poder e a grandeza das tuas misericórdias, dá a cada um dos teus filhos nessa noite. Abençoa as famílias, os relacionamentos conjugais entre pais e filhos, filhos e pais. Abençoa o teu povo, trazendo saúde perfeita no corpo, na alma e no espírito. E leva-os agora, guardados debaixo da tua mão, para uma semana maravilhosa na tua presença. Nós te oramos, cremos, pela fé, recebemos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E esse povo que é lindo e que é dele, diga comigo amém. Levante as suas mãozinhas, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, meu irmão e minha irmã, levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim vos abençoo, no nome santo, poderoso de Jesus, e todos que dele recebem, digam comigo amém. Deus te abençoe e, por favor, ordenadamente, saiamos todos para as nossas casas, e vocês que ficam, Deus abençoe, uma boa noite, em nome de Jesus.